Dando continuidade ao evento, convidamos o superintendente adjunto de Estudos Hídricos e Socioeconômicos, o senhor Tibério Magalhães Pinheiro, e o coordenador de Estudos Setoriais e Econômicos, o senhor Ferdinando Cavalcante da Silva Albuquerque, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, para subirem ao palco, para a apresentação do Atlas Irrigação Brasil. E passo a palavra para o senhor Tibério Magalhães. Boa tarde, muito obrigado. Um prazer imenso, agradecer o convite aqui ao Davi, ao Nelson, né? Para nós é um prazer estar aqui. Nós, tanto eu como o Ferdinando, somos da ANA, né? Trabalhamos na área de estudos hídricos e socioeconômicos da agência. Nós vamos apresentar aqui o instrumento, né? O Atlas de Irrigação da Agência Nacional de Águas, um trabalho que vem sendo desenvolvido já há bastante tempo, né? Desde 2017. E queria só colocar aqui, antes de começar, a apresentação vai ser feita pelo Ferdinando, né? Que para nós é muito interessante ver durante todo o dia as parcerias, né, que a ANA vem fazendo, e o Atlas ele é essa construção de forma muito... vendo aqui o Jorge também, fiquei feliz, Jorge, aí com o Piripau, trabalhei um bom tempo em outra área da ANA que era responsável pelo programa Produtor de Água, e de fato esse programa é uma maravilha. Vendo aqui também o colega Wagner, né, que está desde o início na construção desse Atlas de Irrigação. E aí eu acho que vocês puderam ver desde o início, né, com o Marco Neves, que a ANA ela pode ser acusada de muitas coisas, né? Mas de não trabalhar em articulação, eu acho que é impossível, né? Porque a gente está articulando ali junto com a CNA e o Senar toda a parte de capacitação e trabalhos conjuntos, né? O Atlas, vocês vão ver que é um processo de construção com diversos atores, e essa nova versão do Atlas, né? Vendo também meu colega ali, o Marcos, que a gente está fazendo agora um processo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, né? Para que essa nova versão do Atlas também sirva de base, né? De subsídio para o Plano Nacional de Irrigação. Então, é um trabalho de vulto, né? E o Atlas busca ser isso, né? Como o setor de irrigação, a agricultura irrigada é um uso intensivo, né? Um uso preponderante em diversas bacias, a gente precisa conhecer e trazer essa base técnica, né? Dinâmica, atualizada, dessa relação entre a agricultura irrigada e o setor de recursos hídricos e toda a sua institucionalidade. Então, agradeço bastante a oportunidade, e a gente quer fazer esse trabalho com todos vocês. Aí passo aqui para o meu colega Ferdinando para que ele faça a apresentação. Obrigado também em nome da ANA pela oportunidade de participar desse workshop e de fazer essa apresentação. Como o Tibério falou, o que a gente vai abordar aqui é mostrar o que é, do que se trata o Atlas Irrigação, como que esse processo, né, de dados, de informações, ele é construído e vem sendo construído na agência, bem como os trabalhos que estão em andamento para a atualização desse documento, né, como o Tibério falou também, em parceria, inclusive com o MDR, com a Embrapa, com a Conab, para qualificar e atualizar as informações que estão disponíveis nessa publicação. Aqui. Então, na ANA, né, especificamente na Superintendência de Estudos, a gente tem uma coordenação que é responsável pelo estudo e análise de dados de usos consultivos da água em todo o país, né, de estimativas de uso da água em todo o país, isso para diferentes usos setoriais, para diferentes atividades econômicas, abastecimento humano, indústria, termoelétrica, mineração. E, claro, para algumas dessas atividades, a gente tem algumas publicações, alguns estudos específicos, dada a relevância desse uso no contexto da gestão de recursos hídricos. E aí, nesse contexto que a gente tem esses estudos que culminam no Atlas Irrigação relacionados à agricultura irrigada, dado o ser um uso bastante dinâmico, né, e o maior uso consultivo da água no país. Então, isso exige um monitoramento contínuo e constante de indicadores relacionados
a esse uso para subsidiar, né, tanto a gestão pública quanto a privada dos recursos hídricos para essa finalidade, para essa atividade. Opa. Então, esses estudos eles são desenvolvidos em parcerias, né, com diversas instituições, entidades, como eu falei, a Conab, a Embrapa, o IBGE, o próprio Ministério. E ao longo dos anos, por muitos anos, a agência já vem fazendo essas análises e, em diferentes estudos, né, diferentes aspectos relacionados ao uso da água na irrigação, e que levou a essa consolidação desses estudos numa primeira versão do Atlas Irrigação em 2017, consolidando esses estudos tanto feitos em parceria com outras instituições, como internamente, né, pela equipe de técnicos da agência, e trazendo nessa primeira versão uma retrospectiva, um panorama da agricultura irrigada brasileira, bem como um levantamento também de áreas irrigadas de potencial de expansão. Então, entre 2017 e 2021, foram feitos outros estudos até a publicação da última versão, né, da versão mais atual do Atlas Irrigação, nessa segunda edição, que traz uma ampliação, uma atualização da base técnica relacionada em relação à primeira edição, com o refinamento da metodologia para o cálculo das áreas irrigadas, com a utilização, por exemplo, de novas tecnologias de mapeamento, por exemplo, mapeamentos a partir de imagem satélite, né, de sensoriamento remoto, e também a inclusão de análises relacionadas à identificação de polos nacionais de agricultura irrigada. Então, eu vou apresentar assim, brevemente do que é que se trata, que tipo de informação a gente tem dentro do Atlas Irrigação. A ideia não é explorar todos os dados e todas as informações que estão no documento, né, porque é bastante abrangente, mas de informar do que é que se trata essa publicação e onde essas informações elas podem ser acessadas a partir do site da ANA, né? Então, o Atlas Irrigação, essa segunda edição, ela é composta de 7 capítulos, né, que tratam de 7 temas assim, principais, 7 eixos. No primeiro, na parte de apresentação, a gente tem uma contextualização geral da agricultura irrigada, com informações quanto ao histórico, tanto no Brasil quanto no mundo, né, qual o cenário, como foi citado aqui, do Brasil em relação aos outros países. E discussões quanto aos benefícios da irrigação, os métodos de irrigação, enfim, uma parte mais teórica, né, de apresentação do que é que se trata a agricultura irrigada. E também o próprio contexto de construção do Atlas Irrigação, né, como que se dão essas parcerias, quais o processo de elaboração do documento, que está dividido em 3 grandes macroatividades, né? A parte de mapeamento das próprias áreas irrigadas, o quanto que isso reflete, né, significa em quantidade de água, em demanda hídrica, e bem como essa discussão para o potencial de expansão, isso muito porque essas informações são utilizadas tanto ao público externo, mas também nos próprios processos de regulação, de fiscalização, de planejamento dentro da agência, né, na questão da gestão de recursos hídricos. O capítulo 2 ele amplia um pouco essa parte do histórico da irrigação com relação a essas primeiras iniciativas, o papel das políticas públicas que impulsionam, né, que impulsionaram a irrigação no país. O capítulo 3, então, traz essa parte em si da metodologia que é utilizada, né, que foi empregada no documento para o mapeamento das áreas irrigadas. Então, a gente tem para diversas tipologias, né, algumas delas, dada a relevância ou até a metodologia disponível no momento, tem um mapeamento específico, e aí eu estou falando para o arroz irrigado, para cana-de-açúcar, café. E todas essas informações, tanto no Atlas como depois disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, né, no SNI, a gente tem mapas, gráficos, tabelas, mostrando essa distribuição espacial por município, por áreas irrigadas, por cultura e método predominante de irrigação, né? E nesse capítulo a gente também tem uma breve discussão com relação aos perímetros públicos de irrigação. O capítulo 4 traz essa parte de avaliação, de metodologia, de análise do potencial de expansão da agricultura irrigada. E aí o cenário nessa publicação ela vai até o ano de 2040, né? E considerando diferentes fatores, né? Considerando a parte da disponibilidade hídrica, da aptidão agrícola dos solos e da parte da demanda também das culturas de referência que são analisadas no documento, bem como essa parte por exemplo, esse conflito com outros usos da água e a existência ou não de infraestrutura adequada
para avaliar esse potencial efetivo de expansão. Já o capítulo 5 é a tradução disso tudo em o quanto que isso representa de retirada de água para esse setor, para essa finalidade. Então, a gente tem a metodologia que é utilizada para calcular a demanda hídrica da irrigação. E aí, como eu falei, né, da publicação em 2021 até agora, a gente teve outras atualizações pontuais, né, de alguns aspectos da parte metodológica. E aí eu cito, em 2024, foi publicada uma atualização do Manual de Usos Consultivos da Água no Brasil. Esse manual ele tem a metodologia para essas estimativas de uso da água para todas aquelas outras finalidades que eu mostrei no início, que compõem a Base Nacional de Referência de Usos Consultivos da Água. Não é só da irrigação, mas nele a gente tem algumas atualizações, por exemplo, com relação aos coeficientes técnicos para a agricultura irrigada e que trazem essa atualização, né, a partir desse manual da demanda hídrica para a irrigação. E aí essas informações com relação à demanda de água para a irrigação, essa estimativa é feita e os dados estão disponibilizados por tipo de cultura, por sistema de irrigação e também nesse recorte da bacia hidrográfica, né? Dependendo da cultura, alguma análise de sazonalidade da demanda hídrica e também essa relação com a disponibilidade de água no local. O capítulo 6, ele traz uma análise específica com relação ao que a ANA definiu como polos de agricultura irrigada, dada a relevância dessas áreas para a gestão de recursos hídricos, né? Então, a ANA identificou nessa publicação e denominou uma área de 28 polos de agricultura irrigada, isso considerando como critérios tanto a parte da área, né, por ser uma área considerável de irrigação total, a necessidade de ocupação, o histórico de crescimento observado naquela região, bem como o potencial de expansão também. Né? Então, as informações, eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas ela traz informações quanto à caracterização desses polos, a área irrigada desses polos, a demanda hídrica nesses polos, as culturas predominantes e o potencial de expansão, os municípios que compõem a área desses polos. E, por fim, o capítulo 7, que traz uma síntese de toda essa documentação e algumas recomendações, algumas discussões com relação às perspectivas de futuro para a irrigação. E aí todas essas informações, tanto a publicação quanto os dados, as tabelas, elas estão disponíveis no site da ANA, a partir do SNI, no Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, em que a gente tem hoje um portal de agricultura irrigada dentro do próprio SNI, uma área específica dedicada a todos esses estudos que a ANA vem desenvolvendo relacionados à agricultura irrigada, uma parte também com estudos, relatórios desses documentos que foram elaborados em parceria com outras instituições e toda a parte de metadados também, né, em que é possível baixar esses mapas, as tabelas, enfim, e fazer esses tipos de consultas que constam dentro do manual. E pode ser acessado por meio desse QR Code. Então, essa publicação ela foi de 2021 e de lá até hoje a gente teve algumas análises e algumas atualizações, né, específicas, alguns estudos específicos, que aí eu vou mostrar também aqui e que está relacionado com essa proposta, que também já está em andamento na agência, para a atualização dessa versão do Atlas Irrigação com a sua 3ª edição. Em 2024, foi publicado por meio de um boletim SNI, e aí isso tudo também está dentro daquele portal, o boletim SNI número 4, que traz um levantamento da agricultura irrigada por pivô central no Brasil, toda a série histórica de 85 até 2022, que é o ano diagnóstico, né, da atualização do Manual de Usos Consultivos que eu havia falado. Nesse levantamento, o que se identificou foi que os pivôs centrais eles são responsáveis por cerca de metade da expansão da área irrigada no país na última década. No levantamento em 2022, esse levantamento identificou mais de 30 mil pivôs, ocupando uma área de cerca de 1,92 milhões de hectares. E que, com relação ao mapeamento de 2019, que é o ano base do Atlas de Irrigação, publicado em 2021, isso representa um incremento de cerca de 24% em relação a esse mapeamento anterior. Também foi publicado, nesse mesmo ano, o Boletim SNI número 5, e aí ele traz um mapeamento do arroz irrigado no Brasil na safra 22-23. O arroz irrigado ele é responsável, em termos de demanda hídrica,
pela maior parcela de retirada de água para irrigação no Brasil, e o método predominante é ainda o da inundação contínua. E aí, como eu falei, isso traz essa reflexão, pensando como Atlas Irrigação no aspecto da dimensão hídrica da agricultura irrigada. O que a gente observa é que essa pressão hídrica está concentrada em poucos territórios e em alguns tipos de sistemas de irrigação, né? E isso está identificado nesses 28 polos nacionais de agricultura irrigada presentes no Atlas, né? Eles concentram cerca de 50% da área irrigada no país e cerca de 60% da demanda hídrica do setor. Esses dois dados aqui são justamente desses 12 boletins de pivô central e de arroz irrigado. Então, cerca de 57% da área de pivôs centrais estão identificados nesses 15 polos mapeados pela ANA e se concentram em 92% dessa área de pivôs se concentram em 6 estados, né? Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Em relação ao arroz, 90% da área de arroz irrigado está em 9 desses polos identificados pela ANA, são essas áreas aqui, o de pivôs em amarelo, né? E o de arroz em azul. E também 93% dessa área de arroz irrigado concentrada em 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Outros estudos que estão em andamento, e aqui eu trouxe ainda são algumas análises preliminares, né, que a gente vem fazendo, são com relação à questão da relação econômica da agricultura irrigada, né, com a parte da água. Ano passado, houve uma atualização da publicação do monitoramento dos ODS na ANA, e um dos indicadores trata justamente da eficiência do uso da água, da alteração, da medição da eficiência do uso da água. Eu vou mostrar os resultados um pouco mais à frente, mas para essa atualização desse indicador, a gente tem algumas informações relacionadas ao valor da produção irrigada. Então, a gente está fazendo esse tipo de análise, né, de avaliar qual a participação da agricultura irrigada, esses mapas aqui trazem isso, em relação ao valor da produção da agropecuária, né, por município, né, o qual a participação da agricultura irrigada, e esses dados são por município. Esse levantamento tem mostrado que cerca de 10% da produção física da agricultura ocorre em áreas irrigadas e que agregam cerca de 14% do valor da produção. Como eu falei, esses dados ainda são, esses estudos ainda são preliminares, mas que deram embasamento para a atualização desse indicador, 641, do ODS, que trata da alteração da eficiência do uso da água. Esse indicador específico ele é para outros setores também de recursos hídricos, mas a gente tem esse recorte para a parte da agropecuária. E ele traz essa relação entre o valor econômico gerado pelo setor, no caso pelo setor da agricultura irrigada, em relação ao volume de água utilizado, né, captado. Isso reflete isso reflete a produtividade econômica do uso da água, ou seja, o quanto que eu consigo gerar de valor com 1 metro cúbico de água, né? Seria isso, ao final, a ideia desse indicador. E os dados naquele primeiro gráfico têm mostrado, ao longo da série histórica de monitoramento, que se iniciou em 2011, uma tendência de crescimento consistente, né, ao longo do tempo, no aumento desse indicador, ou seja, no aumento da eficiência do uso da água pelo setor. Isso pode estar relacionado a diferentes fatores, né, seja pela modernização tecnológica, o uso mais racional do próprio recurso hídrico, a disseminação de boas práticas de gestão hídrica, bem como o próprio aumento do valor da produção, né, dependendo das culturas. Um outro estudo em andamento para uma outra coordenação da superintendência é com relação ao impacto da mudança do clima sobre a agricultura, né, sobre a irrigação. Então, aqui, esses dados aqui, eles trazem e constam no manual de usos, né, que é essa atualização das demandas por setor, e mostram esse cenário, tanto do histórico como o cenário projetado de aumento do uso da água na irrigação. E o cenário tendencial ele mostra uma projeção para 2040 de cerca de 1.500 metros cúbicos por segundo, que representa, em relação ao ano diagnóstico de 2022, um crescimento de 41% no uso da água. E aí os estudos que a gente está em andamento na agência com relação a essa questão do impacto da mudança do clima
são sobre dois aspectos: o impacto sobre a disponibilidade hídrica e o impacto sobre a própria demanda, né, do setor, sobre a demanda da irrigação. E aí, considerando aquele dado, né, aquele cenário base ali, a gente teria que, em um cenário de mudança climática, na média, né, dos modelos climáticos, mostram que essa tendência tende a aumentar em cerca de 15% a demanda hídrica para irrigação, tomando um cenário de clima médio atual, né? Isso representaria um aumento daquela quantidade de água, né, projetada para 2040, de 1.500 para cerca de 1.700 metros cúbicos por segundo. Aqui tem um mapa preliminar, né, mostrando qual seria essa relação entre demanda sequeiro, né, mostrando o quão que isso representaria, por exemplo, para a soja, num cenário de longo prazo, né, com base na avaliação desses modelos climáticos, mostrando que até aumentaria essa demanda em até 2 vezes, a depender do local, né, embora a gente veja alguns outros pontos em que isso não seria afetado, mas para grande parte haveria esse aumento de até 2 vezes na demanda hídrica necessária para essa cultura. E em relação a... E, por outro lado, né, a avaliação disso também, que acaba sendo um duplo aperto, em relação à oferta hídrica, né? Os resultados na publicação recente da ANA mostram que, num cenário até 2040, para bacias hidrográficas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste, em média, há uma diminuição de cerca de 40% na disponibilidade hídrica, né? Na região Sul, há uma tendência de aumento da disponibilidade de até 5%, porém com maior imprevisibilidade e maior frequência de cheias e secas. O que é que isso implica? Isso mostra que esses cenários, essas modelagens mostram que há a demanda tende a crescer justamente onde a oferta ela pode ficar mais pressionada ou mais incerta, né? E isso certamente deve trazer uma tendência de aumento do conflito entre a irrigação e outros usos. Aqui é um quadro, resumo, assim, que trazem um pouco dessa relação causal, né, entre a mudança do clima e como que isso afetaria essa análise sobre a disponibilidade hídrica e a demanda para a irrigação. Eu não vou abordar tudo que está aqui, mas sobre esses dois aspectos, né, o quanto que a mudança climática vai afetar a disponibilidade e a demanda para a irrigação, a gente vai ter um impacto no balanço hídrico para o próprio setor, né, para a irrigação, para a necessidade de água para a irrigação, ou seja, essa relação entre a oferta disponível e demanda de irrigação, tanto no tempo e no espaço, ela vai ser modificada, né, ela vai sofrer um impacto relacionado a isso. Isso implica num risco hidrológico para a irrigação, né, por conta desses déficits hídricos, dessas restrições de uso, em razão também dos conflitos pelo uso da água. Isso vai implicar em perda de produtividade, de renda e uma maior vulnerabilidade também da própria cadeia produtiva, trazendo impactos na redução da produtividade, na qualidade, impactos econômicos, de segurança alimentar, e também uma maior pressão sobre os recursos hídricos como um todo, né? Isso vai implicar em muito do que se falou aqui também, qual a solução que se vai buscar isso, que não vai ser uma só, mas que vai passar tanto por essa parte de planejamento, da eficiência e da parte tecnológica, da própria adaptação produtiva e territorial, né, e da parte de governança e articulação. E isso tudo conversa com a proposta do que a gente está em andamento na agência para a atualização dessas informações, né, e dar publicidade a essas informações por meio da atualização do Atlas Irrigação em sua 3ª edição, né, e aqui são os principais eixos de atualização dessa publicação. Claro, passa por essa parte de atualizar a própria base de dados, né, desse diagnóstico das áreas irrigadas, desses cenários de prospecção de expansão da irrigação, isso quanto que vai refletir na parte da demanda hídrica e também atualizar esses coeficientes técnicos para o cálculo da retirada de água para a irrigação. E também outros eixos que aí estão relacionados, como foi falado, né? A ANA está em construção de um acordo de cooperação com o Ministério do Desenvolvimento para
da parte da agência, com a atualização do Atlas de Irrigação, trazer, subsidiar o Ministério com informações dessa dimensão hídrica para o Plano Nacional de Irrigação, e aí por isso também abordar essa parte do planejamento territorial, com informações sobre polo de irrigação, perímetro de irrigação, concessões de irrigação. 2 outros eixos, o 5 e o 6, mais aprofundados em relação à segunda edição, e que seriam parte desses dados do que eu mostrei, que estão em andamento, né? De trazer esse aspecto econômico e social da irrigação, tanto do benefício gerado, mas também trazendo essa relação com a mudança climática, né? O quanto ter menos água vai implicar impacto econômico para o setor, né? O quanto que isso vai reduzir, vai ter um impacto na geração de emprego, na inflação, no PIB. Então, de trazer essa relação causal, né, entre a mudança climática e o aspecto econômico desse impacto. Também abordar essa questão de regulação e governança, que é um pouco do que o Marcos Neves falou hoje de manhã, dessas novas abordagens de outorga, do automonitoramento e dessas alternativas, do que a gente pode fazer, né, para gerenciar melhor o recurso hídrico nesse cenário de mudança do clima e considerando também os próprios cenários de expansão do uso da água na agricultura. E por fim, a gente tem em andamento na agência um acordo de cooperação com a CNA, e 2 desses eixos que tem como ponto focal a superintendência estão relacionados justamente a esse tipo de informação que a gente imagina que pode subsidiar bastante, dada a capilaridade da CNA, em qualificar as informações sobre a agricultura irrigada para subsidiar, inclusive, esses próprios estudos que a ANA vem desenvolvendo, e como também do que é de interesse do setor, que a agência avalie e estude de forma mais aprofundada para subsidiar as informações do setor agropecuário, né? Nesse ACT também tem, como foi falado de manhã, também uma parte de contextualização de gênero, que é essa ideia também de trazer um pouco desse recorte de gênero, né? Nessa visão da agricultura irrigada. Então, era isso que eu queria apresentar, e muito obrigado a todos. Muito obrigada. Eu convido o Nelson para agradecer aos senhores, entregando uma lembrança em nome da CNA. Agradecemos a contribuição dos senhores e convidamos para continuar conosco nessa tarde, acompanhando os demais painéis.